Galera, é o seguinte, parece que a gente vai precisar falar sobre o Xbox Series S e sua suposta dificuldade em executar jogos de nova geração durante um bom tempo ainda. Talvez até de fato essa nova era de consoles começar de verdade. Pra quem acompanha o canal sabe que trazer a curiosa performance de jogos no console tem sido algo rotineiro aqui, porque a gente sempre se pergunta em certos casos se o console realmente não aguenta rodar determinado jogo de maneira específica, se comprometendo com as propostas de nova geração ou não. Isso já aconteceu com Watch Dogs Legion, que a gente comentou algumas vezes que ele não rodava em 60 quadros por segundo e logo em seguida vocês avisaram que o jogo recebeu uma atualização que abriu mão de certos recursos para poder fazer isso, e depois teve o caso de Dying Light 2, que pouco tempo depois da gente fazer o vídeo e avaliar o que o jogo tem de tão impressionante, supostamente, para não trazer os 60 quadros por segundo como um dos modos de performance, recebeu uma atualização corrigindo isso e oferecendo 60 FPS para você poder jogar. Só que perambulando mais uma vez pelo console com um pequeno acervo de jogos que podem explorar a capacidade dele, a gente acha mais casos que precisam ser trazidos aqui para uma possível análise. E por isso, parece que estamos concluindo que a melhor forma de ver o que a plataforma de baixo preço da Microsoft realmente consegue fazer é olhando para exclusivos com foco total na nova geração. E eu me refiro a exclusivos bem otimizados, e não a um como, por exemplo, The Medium, que embora seja um dos jogos que eu mais tenha gostado dessa nova geração até agora, não parece usar bem o poder nem do Series S e nem do seu irmão mais forte, o Series X, fazendo com que no mais fraco tenhamos perdas de recursos extremamente pontuais e que são o diferencial do jogo. E para ir a fundo nesse tipo de vídeo, a gente até poderia trazer títulos como Forza Horizon e Halo Infinite, afinal, eles são exclusivos da Microsoft. Mas aqui, a gente está falando de games, nesse caso, que tem amarras no Xbox One S ainda, e infelizmente isso acaba limitando o que a geração seguinte pode fazer, por mais que se apresentem de forma exuberante nos dois consoles da nova era da Microsoft também. Sendo assim, nos resta aguardar para ver um cenário diferente quando a Microsoft resolver colocar em prática a compra dos diversos estúdios e lançar suas promessas de jogos. Até porque no meio dessas promessas existem títulos que parecem ser extremamente promissores, como Scorn, que parece ser um survival horror que vai ter cenários muito vivos e dinâmicos, com bastante mudança de textura, que é algo muito difícil de fazer e volta e meia a gente comenta aqui. Algo que vai ser bom o suficiente para ver como o console vai reagir. E Perfect Dark, que veio do Nintendo 64, ressurgiu com uma bela remasterização no Xbox 360 e agora promete voltar no Series. É claro que esses foram apenas alguns exemplos para a gente poder ficar atento e ver como vão se comportar no Xbox Series S. Existem diversos outros. Mas enquanto esses títulos não chegam, vamos vendo os casos curiosos que o console consegue proporcionar pra gente. E hoje tem dois que conseguem contrastar bastante sobre o que a gente quer trazer no tema. Porém, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vamos dar uma olhada mais uma vez no Series S e como ele pode estar sendo talvez subestimado. Para analisar o desempenho do Series S, como o lançamento de jogos que mostrem algo que surpreenda tem sido bem escasso, o que resta são títulos cross-gen e o curioso caso de jogos que recebem atualizações que visam tirar proveito do poder de novas plataformas na maioria das vezes. E esse segundo caso em específico, inclusive, não deveria ou não poderia ser um problema, até porque esse é um nicho que usa títulos de gerações antigas, e mesmo que o execute em uma plataforma mais barata e mais tímida com seu poder, como o Series S, ainda assim o console tem novos recursos vislumbrando Ray Tracing e 120 quadros por segundo, algo que a gente precisa ter sempre em mente, principalmente se a gente for comprar a plataforma. Assim, o console delimita o que ele pode fazer e o cenário com esses jogos determina o que eles precisam entregar nele. Mas não podemos esquecer que por ser uma plataforma mais tímida, também existem suas limitações, e isso é algo importante de ser dito. Então, nem sempre ele vai conseguir entregar tudo ao mesmo tempo, só que o importante é que haja entrega de algo novo, assim como é lançado para os consoles mais fortes e principalmente que o faça se distinguir da versão anterior desse tipo de remasterização. E por isso, uma atualização gratuita que é extremamente necessária de ser comentada para que possamos entender o objetivo-alvo desse vídeo é a atualização de Doom Eternal. No entanto, desde o seu lançamento original, independente do console, nós não estávamos falando de um jogo que se focava apenas em entregar excelentes visuais, mas também uma performance extremamente alta e, num geral, muito estável. Lembrando que o foco de consoles como o PS4 Slim e Xbox One S foram os 30 quadros por segundo, só que neles o jogo foi além e trouxe os 60 FPS, um feito
tanto, diga-se de passagem. Mas eis que ele recebeu uma atualização que se foca nos novos consoles e é interessante ver o que acontece no Series S, porque os resultados são promissores para dizer o mínimo. E para ver isso, vamos subir um degrau por vez para não ficar confuso. No Series X a gente recebeu 3 modos com essa atualização. O modo Ray Tracing, que traz resolução dinâmica variando de 1260p até 1800p, permanecendo no seu valor mais alto na maior parte do tempo e rodando a 60 quadros por segundo. O outro foi o 120 fps, que como o nome já sugere trouxe 120 quadros por segundo, mas abre mão do Ray Tracing para poder fazer isso. E por fim, o balanceado, que tem foco em 60 quadros por segundo, com resolução dinâmica, só que dessa vez o seu alvo é o 4K nativo e claro, trazendo Ray Tracing também. Ou seja, no console Premium ele cumpre todas as obrigações possíveis. Mas e no Series S? Bem, aqui o caso é um pouco diferente porque temos apenas 2 modos e é importante dizer logo de cara que ele abre mão do Ray Tracing, que por sinal a técnica aqui está se focando nos reflexos. O que supostamente acontece aqui é que no PC, segundo o que muitos programadores dizem, o motor gráfico consome muita memória para poder trazer o efeito, algo que é uma limitação do Series S e que talvez justifique a ausência do recurso nele. E por isso é interessante até fazer um paralelo com Watch Dogs Legion, que mesmo trazendo um mundo aberto com uma excelente apresentação, conseguiu ainda assim executar o Ray Tracing da mesma maneira. Só que o foco desse jogo é completamente diferente do de Doom, já que o título da Ubisoft só apresenta reflexos assim enquanto está rodando em 30 fps. Quando você escolhe o modo Performance, ele abdica dos reflexos dessa forma para poder trazer técnicas mais tradicionais e alcançar uma performance mais alta. Mas, por incrível que pareça, Doom não decepcionou diante do que a gente pode esperar do console de custo-benefício da Microsoft, e principalmente se considerarmos que se trata de uma atualização gratuita. Então vamos lá dissecar o que ele consegue proporcionar. Aqui o jogo tem um modo balanceado, que traz 1440p com o uso da resolução dinâmica e 60 fps. E honestamente, nesse modo, para quem veio de um Xbox One X ou PS4 Pro, não tem nada de novo, já que ele não conta com Ray Tracing e apenas aumenta a resolução, algo que os consoles aprimorados da 8ª geração já faziam. O que o jogo traz de novo está no modo 120 fps, que entrega essa taxa de quadros por segundo de forma exímia, reduzindo a resolução dinâmica para o alvo em 1080p e sem o Ray Tracing. Dessa forma, ao menos uma das obrigações do Series S ele conseguiu cumprir e trouxe um diferencial diante das versões da geração anterior. Até porque jogar em 120 fps um título como Doom, que é extremamente frenético, é uma experiência tanto e demanda muito do hardware. Não é qualquer PC que consegue fazer isso. O que é claro que não quer dizer que a gente não possa ainda assim pegar no pé do jogo, já que estamos falando de algo da geração passada. Porém, por outro lado, quando a gente compra o Series S, a gente compra entendendo que ele não vai conseguir entregar tudo ao mesmo tempo. Só que isso não pode ser confundido com o fato dele não entregar nada, principalmente nesses casos. E é nesse ritmo que a gente entra em um caso decepcionante de um título de 2 gerações atrás, GTA V. E sim, mais uma vez ele volta a aparecer aqui, só que agora em sua versão do Series S, porque ele conseguiu surpreender ainda mais, só que infelizmente no pior sentido da palavra. Se você viu o vídeo em que abordamos a remasterização do PS5, já deve estar ciente de que o que encontramos lá não foi necessariamente o que esperávamos, e de quebra, é uma versão que a gente precisa pagar novamente. É claro que, se essa é a primeira vez que você vai estar comprando o jogo, é satisfatório, mas para quem já o tinha, não poder apenas resgatar a atualização de forma gratuita, como acontece com Doom Eternal, e ainda encontrar resultados abaixo dos que vimos no título que mencionamos anteriormente, é muito decepcionante. Mas vamos lá. Seguindo da mesma forma como fizemos com Doom, é importante frisar que GTA V no Series X tem 3 modos, que têm obrigações distintas. Mas, diferente de Doom Eternal, apesar dessa remasterização oferecer um modo com 60 quadros por segundo e Ray Tracing, não temos nenhum outro modo que traga os 120 quadros por segundo já nessas plataformas Premium, o que não seria necessariamente um problema ao avaliarmos que ao menos o Ray Tracing de diferencial ele trouxe. Só que existe um empecilho que precisa ser discorrido aqui. Seguinte, o problema começa quando olhamos para o Series S já sabendo disso e percebemos que a única novidade de nova geração que o jogo tem no Series X não está presente aqui. E não o bastante, a gente ainda pode reclamar mais nesse sentido. O Ray Tracing que a remasterização utilizou no Series X e no PlayStation 5 foi apenas nas sombras geradas pelo sol, algo que acaba não transformando a atmosfera do jogo e decepciona quem compra o jogo mais uma vez, porque a experiência acaba sendo basicamente a mesma. Então, se com isso você ficou decepcionado com a versão do Series X por cobrar e não trazer nada de transformador e que vale a pena mais uma vez você investir o seu dinheiro, no Series S a tendência é que você se decepcione ainda mais. Dessa forma, olhando para o console custo-benefício, a gente tem o modo fidelidade sem o Ray Tracing que se foca em 30 quadros por segundo e em uma resolução nativa
tela de 1440p e o modo Performance, que traz 1080p de resolução, porém em 60 quadros por segundo. Diante desses dois, sobre a fidelidade, nós temos os mesmos poucos benefícios do Series X, com exceção das sombras por Ray Tracing. O Motion Blur por movimentação de objeto para melhorar a fluidez das ações está lá, melhorando a visualização de eventos, principalmente quando se considera os 30 quadros por segundo. O Draw Distance foi melhorado e a qualidade das texturas recebeu um aprimoramento também, que no geral não se diferem muito do modo Performance inclusive. A diferença diante do Series X que talvez possa ser vista é que nesse modo o console mais forte performa em 4K nativo e aqui temos 1440p, resultando em menos detalhes visíveis. Mas isso não quer dizer que esses detalhes não estejam lá, eles só não estão muito visíveis no console mais barato, algo que por sinal faz com que quando ambos estejam lado a lado fiquem bem parecidos de uma forma geral. Já o modo Performance reduz a densidade da vegetação no Series S, faz a qualidade cair para 1080p, mas traz os 60 quadros por segundo. Só que como a reputação da Rockstar com jogos remasterizados não tem sido muito benéfica para a imagem da empresa, não é uma surpresa que a versão do Series S tenha sido tratada com desleixo também. Afinal, se eles não usaram nem o poder do Series X, que é muito mais forte, não vai ser do Series S que eles vão usar. E a prova disso é que em ambos os modos aqui, o jogo tem uma instabilidade na performance, seja focando nos 30 quadros por segundo ou nos 60 quadros por segundo, que por se estar falando de 2 gerações à frente do lançamento original e também, mais uma vez, com uma versão paga, já que você precisa comprá-lo mais uma vez, independentemente de ter a versão do Xbox One ou não, é o tipo de problema que não deveria estar presente. Mas as outras remasterizações da Rockstar ainda vão aparecer aqui no canal pra gente poder analisar, eu só ainda não tive muita coragem de comprá-las mais uma vez e ver o resultado que eles propõem pra gente, né? Mas vai aparecer. E no mais, eu quero saber a sua opinião sobre o GTA V rodando no Series S. Você acha que o Series S conseguiria acompanhar os outros consoles com esse remaster? Deixa aqui que eu quero saber o que você pensa sobre, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.